Porque nesse primeiro ano, até o século XVIII, vocês vão perceber que quem manda na igreja, aliás, desculpe, na sociedade, quem dita uma série de normas, né, às quais as pessoas vão obedecer, é a igreja. E quando a gente olha um edifício como esse, na verdade ele funcionava como um marketing. Ele era uma forma de propaganda de todos os valores dessa instituição. Então não existe nada numa igreja que seja colocado sem um porquê. Por exemplo, aqui vocês têm o arco romano, não é, que é esse que é todo arredondado, e ali vocês têm o arco gótico, que é o mais pontudo. Segundo a interpretação de alguns artistas, não é? Ele é pontudo porque ele tem que representar as mãos das pessoas quando elas estão rezando. Então, como a gente tem esse formato, não é? Então o arco gótico, aqui ó, dos dois lados, aqui vocês têm um trabalho feito em mosaico, que era uma coisa que veio dos bizantinos e depois foi absorvida em outras épocas. Tudo bem? Agora preste atenção numa coisa. Quando vocês pensam em mitologia, e um dos grandes trabalhos da Igreja Católica foi acabar com alguns valores da mitologia, nós temos o quê? A gente tem a figura de Júpiter ou Zeus, que está cercado dos seus irmãos, não é? Com os quais ele toma conta do universo. Se nós olharmos, é a mesma ideia da Santa Ceia. Nós temos Cristo, que equivaleria a Zeus ou Júpiter, e nós temos os apóstolos, que são esses outros poderosos, porém menos poderosos do que Deus. Então vejam que há sempre uma relação, tá? E a igreja retoma essa ideia de comunhão entre eles, exatamente porque ela precisa vencer todas as outras crenças que existem. Reparem que vocês têm aqui essa planta que aparece aqui, olha, fazendo ali com umas frutinhas, né? Que parece uma pinha. Essa planta se chama acanto. Ela era muito usada na arquitetura grega porque ela é uma planta resistente. Como os gregos, assim como depois os romanos, queriam deixar tudo que eles fizessem para a eternidade, então tudo que era feito em pedra era para ser algo eterno para as gerações que viriam, eles colocavam como enfeite o acanto. Porque o acanto é a planta que simboliza a vitória, a persistência, não é? Aquilo que não morre. Tudo bem? Então vamos lá. Já foi para Itu? Você viu? Você não viu? O grupo turismo. Pessoal, é o seguinte, olha, nós não temos no Brasil catedrais, porque a catedral ela tem uma dimensão, uma riqueza que não existe aqui. A Catedral da Sé, por exemplo, ela seria 10% do que é uma catedral europeia, tá? Principalmente o Vaticano, que é a maior de todas, e a São Paulo, né, a São Paulo, que fica em Londres, que é a segunda depois do Vaticano. São igrejas imensas porque elas foram construídas com muito dinheiro, com grandes artistas participando disso. Então, na verdade, nós não temos no Brasil. Se vocês um dia visitarem, espero que todos, né, alguma catedral na Europa, vocês vão conseguir fazer essa relação e perceber que esta aqui, por exemplo, que é uma igreja apenas, não é? Ela seria 0,01%. E por que a gente para aqui? Porque nessas grandes catedrais, as famílias ricas compravam essas capelas. Então imaginem, esse espaço aqui, ele é o espaço comum, todo mundo poderia frequentar. Mas, por exemplo, uma família Médici, que era poderosíssima, na hora que a catedral estava sendo erguida, eles compravam uma capela. E ela ficava exatamente assim, fechada por um portão, que quem tinha a chave, claro, eram só as pessoas da família. Aqui vocês estão vendo uma capelinha muito simples, mas numa catedral, algumas comportam até 200 pessoas. Então, vocês imaginem 200 pessoas em cada uma dessas capelas, o tamanho que é a construção. E o que era importante, eles contratavam artistas de sua preferência para fazer a decoração. Aqui a gente tem uma capelinha que está reproduzindo aqui, acho que é Nossa Senhora de Lourdes, né, que foi vista numa caverna, então por isso que é feito dessa forma. Agora vamos ver uma aqui pintada para vocês terem uma ideia.
Não, elas são uma imitação. Não, as tumbas ficam embaixo das igrejas, geralmente. Então, gente, é o seguinte, as capelas, né, elas existem porque a igreja como um todo, ela é sempre consagrada ou a uma santa, ou a Nossa Senhora, que é o caso dessa, a Nossa Senhora Auxiliadora, mas a igreja não queria perder, né, sempre estava preocupada em garantir os seus fiéis. Por isso que em cada capela a gente tem um santo ou uma santa diferente. Porque eu venho a essa igreja, por exemplo, se eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida ou de São Benedito, tem lá uma capelinha onde eu vou poder fazer as minhas orações diretamente para aquele santo ou aquela santa da minha devoção. Aqui, vocês percebam, essa igreja, parte da construção dela foi feita pela comunidade polonesa. Por isso que nós temos ali aquelas palavras que a gente não entende, não é? Então aqui a gente tem uma capela com várias figuras da história da Polônia, que eu não sei dizer para vocês quem são, mas aqui vocês podem ver o Papa João Paulo II, que era polonês, só que vocês têm que vir para cá, porque ele está pintado na esquerdinha, dá para ver? Tá? Ele está ali, ó, bem atrás do menino ali que está fazendo provavelmente a sua primeira comunhão, né? E aqui a gente tem várias figuras importantes da história. E o que aconteceria? Se eu sou uma pessoa rica na Idade Média, que foi o período das grandes catedrais, eu contrato, por exemplo, Leonardo da Vinci, ele vai pintar o que eu quiser na minha capela, porque ela vai estar fechada por um portão, ela é de minha propriedade, eu chego lá, abro com a chave e a minha família que vai se utilizar daquele espaço. E era muito comum esses artistas serem obrigados a pintar, né? Por exemplo, eles colocavam ali a Anunciação de Nossa Senhora. Então, se havia uma criança, se havia alguém na cena, eles eram obrigados muitas vezes a pintar as pessoas da família. As pessoas, nessa época que não havia fotografia, elas se faziam eternas exigindo que o artista pintasse. Então, nós temos muitas catedrais europeias onde a gente vê lá o conde não sei de quê, a princesa não sei de quê, no meio de uma cena que na verdade é religiosa bíblica, tá? Porque eles controlavam essa representação. E uma coisa interessante dessa capela é que, embora esta igreja seja católica, né, cristã, nós temos a figura aqui de uma pessoa vestindo um uniforme nazista, né, nazista não, o uniforme dos prisioneiros, tá? Porque a gente sabe que quando Hitler, vocês estão vendo aqui esse listrado, que tem inclusive um número ali, não sei se dá para vocês perceberem, né? Tem o número da pessoa e tem o prisioneiro usando o uniforme listrado. Então nós temos ali uma figura que era da época do nazismo. A Polônia foi um país que, quando Hitler começou a sua expansão, ele criou os primeiros campos de concentração na Polônia, os mais famosos estavam lá, daí que eles colocaram também essa homenagem, né? Então seria algo, digamos assim, ecumênico, né? Não importa que essa seja uma igreja católica, mas ela é contra qualquer tipo de crueldade. Então vocês têm várias figuras, ali no centro Cristo. Vocês vão observar que Cristo aparece, é a cena do juízo final, segundo a Bíblia, né, no Apocalipse, haverá um momento que Cristo retornará e vai julgar todas as pessoas que ainda estão vivas e aquelas que morreram definitivamente. Quando ele aparece com a mão direita levantada, isso é sempre assim, ele está indicando aqueles que irão para o paraíso. E a mão esquerda baixada, aqueles que vão para o inferno, tá? Daí que tem essa história, né, de que direita e esquerda, depois usada no parlamento inglês, aquela coisa toda. Mas ela se inicia com essa representação da imagem de Cristo. Bom?